Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante, com muita prestação de serviço. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem alguma dúvida sobre esses temas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. O número é o 51 985 946 773. E tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito imobiliário, muitas questões relacionadas a condomínio, compra e venda de imóveis, a locação. Muitas dúvidas a gente recebe dos nossos telespectadores aqui no programa sobre esses temas. E quem está conosco hoje para falar sobre direito imobiliário é o Dr. Daniel Scalona. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores da TVE. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui no programa respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores neste brilhante canal estatal aí, nossa TVE, TV Pública dos Gaúchos, como disse o João. Bom, então, a nossa primeira pergunta é de uma telespectadora anônima, que ela traz um tema, assim, bem importante, que muitas pessoas que estão nos assistindo também têm essa mesma dúvida, que é sobre essa questão das assembleias, prestação de contas, como acompanhar, como ter as informações de forma antecipada. Ela fala o seguinte: a Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas do condomínio onde eu moro está se aproximando. Gostaria de saber, como condômina, quais documentos contábeis, balancete, extrato bancário, etc., posso pedir para o síndico e para a administradora para comprovar os números que eles vão apresentar no dia da Assembleia Geral Ordinária. É demonstrado apenas o saldo das contas de junho de 2024 e de julho de 2025, e não o saldo dos 12 meses. Eles devem disponibilizar antes, pois no dia da Assembleia será apenas a votação, né? Se aprova ou não aprova as contas e possivelmente a gestão atual e tentará novamente a reeleição, pois nunca tem chapa de oposição. É um condomínio que tem uma receita aproximada de R$ 100 mil por mês, com despesas, segundo ela, faraônicas. Já tentei fazer parte do conselho, mas o síndico disse que eu teria que fazer uma chapa completa, com 16 membros, e concorrer à reeleição. Excelente programa e excelentes temas diariamente. Muito obrigado pelas palavras, a nossa telespectadora anônima. Doutor Daniel Scalona, o que o senhor pode falar para ela? Então, é direito, sim, de todo o condômino acessar as contas do condomínio e verificar se aquelas despesas, aquelas receitas que ali estão lançadas no demonstrativo mensal, né? Porque, via de regra, João, a administradora de condomínio encaminha ao condomínio, a todos os condôminos, né? Muitas vezes junto com o próprio boleto de condomínio do mês seguinte, a demonstração das receitas e despesas do mês anterior. Então, ela pode mensalmente acompanhar isso. Se não é feito, ela tem o direito de exigir da administradora ou do próprio síndico, né, esse balancete mensal de acompanhamento. Então, ela pode acompanhar ao longo dos 12 meses todas as receitas e todas as despesas do condomínio através desses balancetes. Tá? O artigo 1348, inciso 8º do Código Civil, assegura esse direito ao condômino, né? E determina que é obrigação do síndico prestar contas à Assembleia Geral. Né? Então, enquanto condômino, ela tem sim o direito de acompanhar, de exigir a documentação comprobatória daqueles lançamentos, né? E acompanhar ali mensalmente ou anualmente, se for o caso, como agora ela se refere que haverá a aprovação de contas em junho ou julho, né? Então, essa documentação deve estar disponível, né, a todo e qualquer condômino
na sede do condomínio ou na sede da administradora, de modo que as pessoas possam acessar, conferir, aferir e aprovar posteriormente na Assembleia. É muito comum, de fato, isso acontece na prática, né? Condomínios grandes, como é o caso dela, que é um condomínio que é quase uma empresa, né? 100 mil por mês, é faturamento maior do que muita empresa de pequeno porte, né? Microempresa, enfim. Então, muitas vezes as despesas não são bem mensuradas, né? São gastas fora dos padrões, enfim, e o condomínio tem o direito de exigir a prestação de contas. Está assegurado em lei esse direito. Então, pode sim exigir os demonstrativos e os documentos que comprovam os lançamentos nesses demonstrativos. Tem algumas administradoras que têm já até um aplicativo, tu consegue acompanhar mensalmente isso. Outras eu sinto uma certa resistência e burocracia para liberar. Tipo, tem que agendar, tem que só pode ir lá em horário comercial para ver os documentos, tem que ir na sede, que é uma sede um pouco longe. Então sempre coloca um pouco de empecilho para liberar essas informações. E outras têm os seus aplicativos, têm toda a informação disponível a qualquer momento, até com os documentos digitalizados no aplicativo. Esse é o correto, né, João? Esse é o correto. Esse é o correto. Mas ela também menciona essa questão de participar do conselho. Ela tem que realmente montar uma chapa para participar do conselho? É preciso ver o que dispõe a convenção deste condomínio, né? Quais são as regras para concorrer à eleição. Se basta se candidatar ao cargo de síndico ou se de fato a convenção prevê a elaboração, né, de uma chapa completa, ou seja, o síndico, subsíndico, 3 conselheiros fiscais, 3 conselheiros auxiliares, enfim, né, suplentes. É preciso ver o que diz a convenção deste condomínio para a candidatura ao cargo de síndico, né? Mas é direito também de qualquer condômino candidatar-se ao cargo de síndico. Isso é assegurado em lei também. Mas tem que montar uma chapa. Depende do que dispõe a convenção. Se a convenção dispõe, olha, o síndico será eleito na forma da lei pelo voto da maioria dos presentes na Assembleia e tal, basta ela se candidatar, né? Agora, perdão, se a convenção estabelece que não, que aquele condômino que desejar candidatar-se ao cargo de síndico deverá compor uma chapa com tantos membros, aí deve ser respeitada a disposição da convenção. Ela fala também em obras faraônicas, né? Que muita gente que está nos assistindo também tem essas críticas em relação às obras faraônicas que aparecem, mas tem que ver se está aprovado, se foi aprovada essas obras faraônicas, né? Sem dúvida, essas obras de grande porte, elas devem ser aprovadas em assembleia, né? Então vamos lá, fazer uma grande reforma no salão de festas, né? Isso precisa passar pela aprovação da assembleia, não pode ser deliberado exclusivamente pelo síndico, né? Tem que fiscalizar e acompanhar, mas o mais importante também é a pessoa ir nas assembleias, né? Que isso é um grande tema, assim, que às vezes a nossa telespectadora anônima, ela vai nas assembleias, mas muitos moradores não vão, né? Até concordam com ela, mas não aparecem. Exatamente. E neste caso, e é bastante comum, sim, que as pessoas deixem de comparecer à assembleia, alegando uma série de coisas, né? Vão lá bater boca, etc, etc. Não, devem participar, devem ir lá, devem ser oportunizados espaços para que as pessoas se manifestem, né, apontem os seus questionamentos nessas assembleias. Isso deve haver essa democracia, né, a fim de que as coisas aconteçam de forma transparente e democrática, né? Então, a participação é importante. E aquelas pessoas que não querem participar, pelo menos dê procuração a quem as represente. Então, olha, eu tenho meu vizinho que comparece em todas as assembleias, confio nele, penso da mesma forma que ele sobre a gestão do condomínio. Então, outorgo uma procuração para que ele me represente. Então, o voto dele não será de um condômino, será de 2, porque ele lá estará me representando. É importante a participação. Bom, agora temos a pergunta do telespectador Maurício. O síndico do meu prédio não paga condomínio, o que está previsto em estatuto. Só que ele também não está pagando as chamadas extras e nem as outras taxas que estão no boleto. Podemos exigir que isso não ocorra mais, doutor Daniel?
Então, pode sim. Mais uma vez, é preciso ver expressamente o que diz a convenção de condomínio. É bastante comum as convenções de condomínio estabelecer que o síndico ficará isento do pagamento da cota básica. Né? Isso implica dizer que ele não paga a cota condominial referente às frações ideais dele no orçamento, mas paga as chamadas extras, as demais despesas extraordinárias do condomínio, né? Ele pagaria. Né? Então, agora, se a convenção estabelece que o síndico é isento do boleto mensal, independente da sua discriminação, da composição daquelas despesas, ou conste lá na convenção expressamente, o síndico será isento da contribuição da cota básica e de chamadas extras, aí nesse caso não pode exigir dele que pague. Bom, agora temos a pergunta aqui do meu xará, do João. Ele fala o seguinte: um inquilino meu colocou outra pessoa para morar no imóvel e está cobrando por isso. Discutimos sobre isso e ele me falou que ele tem esse direito. Como assim? O imóvel não é dele. Doutor Daniel, o que tu pode dizer? Não tem direito não, João. Posso te dizer assim que a sublocação, ela está prevista lá no artigo 13 da Lei de Locações e a lei é muito clara. A sublocação, ela só é permitida se houver a aprovação, a autorização expressa do proprietário, do locador. Então, se não tem no contrato de locação uma autorização expressa permitindo que o inquilino subloque, né, esse procedimento ofende o contrato, ofende a legislação e tu podes pedir a rescisão do contrato por descumprimento de cláusula contratual. Porque não é possível. Geralmente nos contratos de locação já tem isso, essa questão de não é possível fazer a sublocação, né? É praxe nas imobiliárias, né, estabelecerem no contrato de locação a proibição da sublocação. Até porque a lei assim estabelece, lá no artigo 13 da Lei 8.245. Então, via de regra, consta no contrato de locação a proibição da sublocação. Né? E assim sendo, se houver a sublocação, poderá pedir a rescisão do contrato, o despejo do inquilino, enfim, por infração contratual, artigo 9º da Lei de Locações também. Bom, ótimos esclarecimentos está aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Aqui nós falamos sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. No programa de hoje estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Daniel Scalona, aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Ernesto. Ele fala o seguinte: que tem um financiamento imobiliário sem nenhum desconto. Ocorre que o saldo devedor quitado compreende não apenas as prestações, mas também o valor do seguro que integra a prestação. Esse valor do seguro não deveria ter sido abatido, doutor Daniel? Então, via de regra, a quitação do contrato de financiamento habitacional, ele pega o saldo devedor do financiamento, né? Muitas vezes traz a valor presente, se já houver juros embutidos, ou se não é o saldo devedor constante no extrato, né? Ele vai lá e quita.
E este valor, ele não é o valor da multiplicação do valor do boleto vezes o número de parcelas. Então, não deve estar incluído o seguro, né, de danos físicos ao imóvel ou o seguro por morte ou invalidez permanente. Este ele é acrescentado mensalmente nas parcelas. Então, Ernesto, não deve ter sido cobrado de você essa parcela. Mas supondo Não que... deveria ser Não cobrado. deveria. Mas supondo que na composição do saldo devedor que o banco te apresentou estava incluído o prêmio do seguro até o final do financiamento, seja ele de danos físicos ao imóvel ou seja ele de morte ou invalidez permanente, há dois caminhos. Ou você pode pedir a devolução deste valor, né, do seguro, ou você pode exigir o cumprimento da apólice até o final do contrato, ou seja, que o banco te forneça uma apólice por mais 5 anos, por mais 10 anos, enfim, de cobertura deste imóvel, uma vez que você está pagando o prêmio do seguro à vista, né, ou seja, antecipadamente. Então, dois caminhos, ou a devolução se foi cobrado, sempre partindo da premissa de que foi cobrado. Se foi cobrado, devolução do valor, né, e aí fica sem a cobertura do seguro de danos físicos ao imóvel ou de morte, até porque não há mais necessidade, né, ou então a emissão de uma apólice com cobertura até o final do contrato. E geralmente tem um desconto de juros também, geralmente, né? Os juros, geralmente o saldo devedor apontado, ele já é o valor presente, Tá. né, do financiamento, porque se multiplicarmos as parcelas pelo saldo, o valor da parcela pelo número de parcelas, o valor certamente será maior do que o saldo devedor apresentado, né? Então, via de regra, o saldo devedor já é o total do financiamento trazido a valor presente, né? Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Luísa. É muito comum os moradores de edifícios terem pets. Em função dessa nova realidade, os prédios não teriam que destinar um espaço para os animais? Doutor Daniel. As pets hoje são parte da nossa vida, né? Da nossa família. Da nossa família, né? Praticamente todo o imóvel, toda a economia tem lá pelo menos um bichinho, né? Então, assim, uma questão moderna, né? Muitos condomínios modernos já têm espaços destinados aos pets, né? Então tem lá o espaço canino, tem até uma pet shop dentro do próprio condomínio, onde um terceiro vai lá prestar serviço de posa, né? de limpeza, tosa banho. e limpeza, banho, enfim, né? Isso nos condomínios modernos já existe, mas supondo que o condomínio não tenha, como é o caso dela, né? O condomínio não tem esse serviço, não tem esse espaço, nada impede que a Assembleia reunida e com um quórum de aprovação de no mínimo 2/3 destine um espaço no condomínio para esta finalidade, né? Mas isso precisa ser tratado em Assembleia Geral. Esse quórum mínimo também é importante observar. E o né? quórum mínimo também é importante. Que é um desafio. Que é um desafio, né? Isso, Porque... e veja, não são 2/3 dos presentes, né? São 2/3 das frações ideais do condomínio, para destinação de área exclusiva do condomínio para esta finalidade. Que esse é um grande desafio, né? É outro grande desafio, porque muitas vezes não consegue nem reunir o quórum em assembleia, né? Se um condomínio de 100 moradores tem que estar a presença de 66 lá, ou com procuração também, né? Exatamente, pode ser por procuração, mas deverá haver uma assembleia legalmente convocada, uma assembleia ordinária para essa finalidade e aprovação pelo quórum mínimo previsto em lei. Bom, agora temos a pergunta do Mauro, também muitas pessoas ter uma dúvida semelhante a essa, que ele falou o seguinte: até que ponto, ao promover uma reforma, posso interferir na fachada do prédio? Quero mudar as janelas que estão muito velhas e são bem antigas. Acho que não vou conseguir encontrar iguais. O que ele pode fazer, doutor Leão? Essa é uma questão bastante polêmica, uma questão bastante moderna também, porque muitas vezes são aqueles condomínios mais antigos, aqueles prédios mais antigos, com aberturas de madeira, né? Que com o tempo acaba apodrecendo, não encontra mais quem faça, né? Hoje, para produzir uma abertura exclusivamente num determinado modelo custa caro, né? Tem que ser um marceneiro muito Muito especializado. especializado, então não é muito fácil de encontrar isso.
Mas não pode não, tá? Não pode fazer alteração, substituição por outros tipos de materiais, né? De modo que altere o visual da fachada do prédio, tá? E aí quando a gente fala em alteração de visual, não é só da fachada, aquela que a gente olhando da calçada enxerga o prédio. Por fachada também são compreendidas as aberturas internas, as portas internas, os corredores de circulação. Isso também, segundo a lei, é considerado fachada, né? Então, qualquer alteração nesse sentido deve ser levada As portas, tu fala, é a porta que entra em casa, né? Exatamente, Entrada, a tem que porta, ser tudo padrão. o corredor e as portas padrão ali, isso também é considerado fachada, por incrível que pareça. Mas, então, qualquer alteração nesse tipo de situação deve ser levada à Assembleia Geral, também deve ser aprovada, né? E a proibição ela está prevista lá no artigo 1336 do Código Civil, né? Então, também a proibição está prevista em lei. Então, não pode fazer, de fato, essas alterações sem a aprovação da Assembleia. A Assembleia vai determinar, olha, a partir de agora fica definido que vai ser esse modelo de abertura. Quem for trocado aqui para frente vai ter que ser essa aqui. Isso, ou muitas vezes pode estabelecer o mesmo modelo, porém em outros materiais, né? Diminui o impacto visual na fachada, então eu troco o modelo em madeira pelo modelo em alumínio, né? Que vai ter uma durabilidade maior, enfim, desde que seja o mesmo modelo, a mesma ranhura, os mesmos caixilhos, enfim, né? E aí visualmente, olhando de fora, não dá um impacto tão grande, né? Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Estou há 10 meses em um contrato de locação de 12 meses. Agora recebi um comunicado da imobiliária que o aluguel vai aumentar. Está certo isso, doutor Daniel? Bem, o contrato de locação deve ter previsto este reajuste anual no caso de permanência dele no imóvel, né? Contrato de 12 meses, então, em tese, ele teria de desocupar ali ao cabo dos 12 meses, foi o que ele ajustou com o proprietário, entrega o imóvel, não sofre reajuste, né? Mas vamos supor que ele passe a vigorar por prazo indeterminado, então ele permaneça no imóvel. É razoável que o proprietário receba um reajuste, né? Mas este reajuste precisa estar previsto no contrato. Qual é o índice de reajuste? Então, o contrato tem que prever, mesmo de 12 meses. Em caso de permanência do locatário no imóvel, a partir do 12º mês haverá um reajuste pelo índice tal, né? Isso tem que estar previsto em contrato para que possa ser aplicado. Bom, agora temos a pergunta do Pedro. Também uma pergunta que acontece com uma certa frequência. Um casal alugou um apartamento que é o que ele tem lá, né? Depois voltaram para o interior e ficaram no imóvel apenas os filhos adolescentes. Quando me entregaram o apartamento, estava destruído e agora não querem pagar os estragos. O que eu posso fazer? Como eu cobro os danos causados no imóvel, doutor Daniel? Então, o nosso telespectador é o Pedro? Isso, Pedro. O Pedro. Pedro, você deve, então, se foi por uma imobiliária, certamente foi feita uma ficha de vistoria por ocasião da entrega das chaves ao inquilino. E nesta ficha de vistoria está previsto as condições em que o imóvel foi entregue a este inquilino. E ele deve te entregar este imóvel nas mesmas condições em que ele recebeu. Então, com pintura nova, se as esquadrias estavam boas, em bom estado, entregar em bom estado, limpo, né? Então, as condições em que você entregou o imóvel para o inquilino são as mesmas condições em que você deve receber ele de volta ao término da locação, tá? Você pode exigir, vamos supor que ele abandone o imóvel, pagou o último mês, entregou as chaves, mas não fez a pintura, não fez as reformas, visando adequar o imóvel às mesmas condições em que teria recebido. Você pode fazer essas reformas e exigir o reembolso dessas despesas judicialmente, uma ação de cobrança dessas despesas que você terá com a recuperação do imóvel. Temos a pergunta agora de uma telespectadora anônima, temos 1 minuto e meio de programa ainda, doutor Daniel. Ainda não fiz o registro do imóvel que quitei há 1 ano. Não tenho dinheiro para pagar isso, para fazer isso.
Até quanto tempo eu tenho para fazer o registro? Corro algum risco se não fizer logo? Não, não corre riscos. O inconveniente é caso você precise vender este imóvel, terá de fazer a averbação desta quitação do financiamento. Então, muito cuidado para não perder os documentos, né? Para que no momento oportuno você então leve lá para registro. A lei não estabelece um prazo para que você faça essa averbação, o interesse é seu, então quanto antes fizer, melhor. Né? Mas não há um prazo definido em lei para que seja procedida a baixa. Na hora de vender, ela vai ter que passar para o nome dela. Ela vai ter que gastar igual em um momento. Vai ter Não que pode, gastar. Ela não pode passar do proprietário anterior a ela diretamente para quem ela vai vender depois, essa ponte direta. Até pode fazer isso, né, apresentando o termo de quitação ao tabelião, mas terá de ser averbado isso na matrícula antes do registro da escritura nova que ela passou. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.